Oi pessoal, eu vou gravar esse vídeo sem nenhuma edição, sem nada. É para falar sobre o que aconteceu em Charlottesville, Virgínia, nos Estados Unidos. Não exatamente sobre aquilo, mas sobre o que aquilo despertou na internet brasileira. Obviamente, uma manifestação racista, homofóbica, nazista, antissemita precisa ser condenada com todas as forças. Mas o que aconteceu? Aquilo foi nos Estados Unidos, obviamente tem um efeito terrível sobre nós, tem um efeito terrível sobre a humanidade inteira. As pessoas, a Segunda Guerra Mundial foi particularmente sobre isso, né? Foi a Alemanha nazista que e o eixo, né, Japão e Itália que declararam guerra contra os outros países da Europa, etc. E o Brasil, na época governado pelo Vargas, né, que tinha profunda simpatia com o fascismo italiano e com o regime alemão, lutou ao lado dos Estados Unidos. Meu avô foi um ex-combatente, então desde pequeno eu tive muito interesse sobre a guerra. Meu avô tinha muitos livros sobre isso, né? Ele foi marinheiro na Segunda Guerra Mundial. Ah, e eu já estudei muita coisa a respeito, especialmente sobre a psicologia do fascismo, né? O Adorno tem um livro importante, Reich tem um livro importante, Jung tem vários escritos importantes, Freud tem vários escritos importantes. A Psicologia do Eu, Psicologia das Massas, o Jung, a Civilização em Transição, Aspectos do Homem Contemporâneo, tem vários textos. A Hannah Arendt, em certo sentido, de uma perspectiva filosófica, também acaba falando sobre uma espécie de psicologia do fascismo, falar da, da banalidade do mal. Mas o que aconteceu? Diante daquele absurdo que foi aquela marcha, as pessoas ressuscitaram um negócio que até então não sabiam onde tinha saído, que é a coisa de que o nazismo é um movimento de esquerda. E eu acho isso preocupante. É preocupante por uma razão. Ah, boa parte do que alimentou o nazismo foi uma ideia paranoica de que havia uma grande conspiração internacional judaica comunista que pretendia solapar a humanidade, conquistar o mundo e que isso ameaçaria a nação alemã, a hegemonia da nação alemã, de que havia essa coisa. E essa ideia paranoica foi uma das coisas que alimentou o nazismo durante um bom tempo. A ideia dessa conspiração judaica, dessa conspiração marxista, dessa conspiração comunista. E quando você joga o nazismo no colo da esquerda, especialmente diante da configuração que a gente está no Brasil, de um macartismo galopante, de da loucura argumentativa de Olavo de Carvalho, que vê o marxismo cultural e um domínio das esquerdas. Você vê, o PT é muito incompetente, ficou no poder tanto tempo e não, cadê a revolução? Cadê o comunismo? Cadê, né? Ninguém viu, ninguém sabe. A coisa do Fórum de São Paulo e não sei o que, e essa bobajada toda. Mas quando você faz isso, você faz a mesma coisa, assim, o comunismo vira uma soma de todos os medos, tudo que é ruim, tudo que é mal. O que é que você vai fazer? Você vai combater o comunismo como? Bater na porta da CUT? Você já viu manifestação de esquerda, gente fazendo saudação nazista, gente com suástica? Não tem, não existe. E aí você alimenta essa coisa paranoica. Você já tem essa história da tentativa de passar a lei do escola sem partido, que fala que você tem uma doutrinação marxista. Como é que tem doutrinação marxista? Você tem um monte de moleque aí apoiando o Bolsonaro. E se for uma doutrinação marxista, me esconda uma doutrinação péssima, uma doutrinação muito ruim. Tinha que doutrinar melhor, porque não tem. Isso faz parte desse esquema paranoico, né, de criar uma coisa que seja a soma de todos os medos. Tudo ali, tudo se volta para aquela história. E essa história, de novo, é velho, assim, é o comunismo, né? E a esquerda, e até há pouco tempo, a coisa de que o PT tinha inventado a corrupção, de que era o único partido corrupto, de que roubava tudo. Hoje se vê, tá aí o Temer, PMDB, essa coisa toda. Como isso era uma tolice. E tendo acontecido nos Estados Unidos, e a gente já tem, o Brecht estava certo, assim, a cadela do fascismo está sempre no cio. Nós temos condições muito propícias para isso. Então, se a gente deixar propagar mais essa ideia que alimenta essa paranoia, é muito, 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 muito ruim e muito perigoso.
Deixa eu explicar algumas coisas para vocês, lembrando que eu sou historiador e eu sou professor e eu tenho a obrigação de dizer alguma coisa numa situação dessa, porque não dá para ficar calado, é um absurdo, né? A minha família é de origem judaica e, meu Deus, um absurdo completo. E quem divulga essa coisa, esse hoax, esse fake news, essa pós-verdade, essa mentira do caralho, que o nazismo é de esquerda, está contribuindo justamente com o tipo de paranoia. Depois eu descobri que era o Constantino que faz isso, o Olavo de Carvalho, Mises, o caralho, desse que alimenta justamente essa loucura, essa histeria coletiva que vai chegar aqui. Podem esperar. Mas então alguns esclarecimentos. Primeiro, no que é que se baseava o nazismo? O nazismo era fortemente antimarxista. Até porque, veja, é uma coisa simples. O nazismo é baseado na ideia de uma raça superior, que era a raça ariana. Eles eram descendentes dos hiperbóreos, dos povos do norte, dos nórdicos, que era uma raça pura e superior a todas as outras e destinada a herdar a terra, e que os alemães eram os mais próximos desses nórdicos, desse povo original, e aí você tem uh, antecedentes disso, né? A música do Wagner, que exaltava os povos nórdicos, os vikings, as lendas escandinavas. A irmã do Nietzsche mexeu, fez uma deturpação da obra do Nietzsche, que teria pavor dos nazistas, tinha pavor de nacionalismo, para que se encaixasse na ideia da superioridade racial. Então tudo que vinha dos judeus era considerado ruim, era considerado mal, era considerado inferior e era considerado que fazia parte dessa conspiração internacional comunista judaica. Então, como diabos o Hitler seria um marxista heterodoxo, como eu vi um artigo desse povo que lê Mises, afirmando isso? Como? Como é isso? Tudo que vem dos judeus é ruim. Ah, não, mas era marxismo heterodoxo, não sei o quê, mas vamos lá. A questão racial é central. Era negado a questão de classe, o problema de classe, que é que a gente vai ver é algo extremamente importante para a ideia marxista, para a ideia do Marx. Havia um ultranacionalismo, um nacionalismo muito forte. A ideia de que a nação alemã era muito importante e que havia o que justificava as invasões feitas pelo Hitler. Uma parte era combater os judeus, era acabar com o meu povo, era acabar com o judaísmo, era exterminar a praga judaica. Não é novidade na Europa, isso acontecia já há 1000 anos. Só que ele utilizou a racionalidade científica europeia do século XX para fazer tal coisa. Essa é a novidade, né? A eficiência dos nazistas em fazer isso, a eficiência de base científica. A noção de espaço vital. A Alemanha precisava de espaço vital, ela precisava ter colônias, ela precisava se expandir, precisava de terras, né? E não havia nenhuma crítica da propriedade privada. E havia uma noção, de fato, de um Estado forte. O partido nazista, mesmo antes de ser tomado pelo Hitler, ele era fortemente anticomunista, ele era fortemente socialista e antimarxista profundamente. Quando o Hitler tomou esse partido, ele manteve todas essas características. Ele continuou a retórica antimarxista e havia essa ideia de revanchismo com relação ao que tinha acontecido na Primeira Guerra Mundial, que os acordos assinados após a guerra haviam colocado a Alemanha numa posição submissa e subserviente às potências europeias, especialmente à França, né? Então você tinha uma grave crise econômica e surgiu algo parecido com um estado de bem-estar social, mas que tinha o intuito de resgatar a moral alemã e convencer o povo alemão de que para manter a prosperidade era preciso entrar em guerra, era preciso que acontecesse todas essas coisas. Você tem diversas empresas que lucraram fortemente com isso, né?
E assim, havia uma intervenção do Estado? Sim. O problema é que a esquerda não se caracteriza pelo intervencionismo do Estado ou pela noção de um Estado forte, que é o que nós vamos ver agora. Então, a coisa principal que estava no coração do nazismo era o aspecto racial, era o problema racial. A superioridade dos germânicos com relação aos outros povos, mas principalmente aos judeus, que além de serem inferiores, representavam uma ameaça à cultura e à superioridade e pureza da raça ariana, por isso precisavam ser exterminados. O que acontece? O que é o marxismo? Por essa época, circular pela Europa, na verdade, uma vulgata marxista, uma simplificação dos livros de Marx. Era um livro enorme, em 5 volumes, que os operários não teriam tempo de ler. Então, o que circulou foi isso. Mas, se você for até o Marx, você vai ter algumas ideias fundamentais. Primeiro, Marx era contra o Estado. Ele achava que o Estado era o banco de negócio do capital. Ele servia para enriquecer os capitalistas. Se vocês lerem o Hobsbawm, A Era das Revoluções, ele vai dizer que o Estado teve várias funções em diversas épocas. E depois da Revolução Industrial, a função do Estado passou a ser enriquecer a burguesia. Veja até os dias de hoje. Quando nós temos uma crise econômica e nós temos desemprego, diminuição dos lucros, quem é que se culpa? Você culpa os empresários que são incompetentes ou culpa o Estado? Não é o Estado, não é para os governantes que você se vira para que volte a ter crescimento, são eles que têm os mecanismos para fazer tal coisa? Então, crescimento econômico significa um enriquecimento da burguesia. Eles vão ter mais lucros, eles vão ter mais dinheiro, etc, etc, etc. Então, o Marx já percebia isso. E ele achava que o Estado era uma coisa muito ruim a ser destruída. O que é que ele dizia também? Tem um grande debate que é entre o Marx e o David Ricardo, que é o herói positivista do Capital. David Ricardo era um economista que afirmava que existia o que ele chamava de preço justo e que o que sustentava o capitalista, o que sustentava o burguês era o lucro. Marx dizia que não era o lucro, não existia preço justo e não era o lucro que mantinha o capitalismo em funcionamento, mas sim a mais-valia. O que é mais-valia? É uma expropriação do valor real do trabalho. A única coisa que o trabalhador possui é a sua força de trabalho. O capitalista, o burguês, ele é dono, de acordo com Marx, dos meios de produção. Eles são privados, são propriedade privada. E quando ele paga ao trabalhador, ele nunca paga um salário justo. Ele paga sempre menos. E esse mais do qual ele se apropria é chamado de mais-valia. Para o Marx, é uma das coisas que sustenta o capitalismo. Marx está certo, Marx está errado. Hoje em dia, grandes marxistas como David Harvey, Thompson, Hobsbawm, Zizek apontam vários equívocos no Marx. Por exemplo, Marx tinha uma noção teleológica de que fatalmente a história tinha uma direção e essa direção é a sociedade comunista que ia acontecer independente do quê. Por que ele dizia isso? Ele dizia que a grande problemática era a luta de classes. O motor da história, o que fazia com que as coisas andassem, era a luta de classe. No capitalismo você tem duas classes, basicamente. O proletariado e a burguesia. Acontece que o capitalismo, diferente dos outros sistemas de produção, lembrando que para o Marx a base real, a estrutura da sociedade era econômica e tudo mais era superestrutural, a cultura, a arte, a política, tudo era determinado pela economia, pelo aspecto material, pela produção material. Por isso que é um materialismo histórico. E esse modo de produção capitalista tinha a característica de que ele produzia seu próprio algoz, que era o proletariado. O proletariado ele seria alienado pela ideologia burguesa, nesse caso, ideologia em Marx entendida como má consciência. No Lenin isso já muda e você tem várias noções de ideologia. Mas esse proletariado, ele se passasse por um processo de reificação e se reconhecesse como uma classe, com uma vocação inelutável de ser uma classe revolucionária, ele iria derrubar o capital
E aí você teria uma fase de ditadura do proletariado, seguida pelo comunismo, que seria uma sociedade sem classe, uma sociedade de igualdade e, pasmem, uma sociedade sem Estado. Marx era contrário ao Estado, era contrário ao estatismo. Se vocês quiserem entender por que é que a esquerda hoje em dia é defensora da manutenção do Estado, mesmo entendendo que ele serve ao capitalismo, você tem alguns vídeos interessantes do Chomsky falando sobre isso. Então, e mais, não existia nacionalismo. A noção de Estado-nação também era uma noção compreendida por Marx como algo que só servia aos interesses da burguesia. Tanto é que, veja, houveram várias internacionais socialistas. O socialismo tinha uma característica internacionalista. E isso era uma das coisas que fazia com que toda a Europa temesse. Qual foi a grande disputa entre Stalin e Trotsky? Stalin achava que você deveria fortalecer a revolução na Rússia, enquanto Trotsky dizia que não, a revolução tinha que ser constante, permanente, se espalhar por diversos outros países. A questão é que o Stalin acabou fundando um Estado totalitário, esse sim, com a planificação da economia, sem iniciativa privada, etc, 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 que foi um Estado totalitário, e de forte influência estatal. Mas aí você tem, para você perceber que já tinha uma disputa entre o Trotsky e o Stalin, Trotsky seguia de maneira mais próxima a ideia do Marx de internacionalismo. Veja que na Alemanha nazista não há essa ideia de internacionalismo. Há uma ideia de que em determinada nação, a Alemanha era a nação que detinha uma determinada raça, que era a raça pura, era a raça superior. Enquanto na esquerda comunista, marxista, você tinha uma ideia cosmopolita, internacional, da união de todos os povos, trabalhadores do mundo unidos, não interessa se é branco, se é preto, se é mulher, etc. Então veja que você tem diferenças brutais entre uma e outra. Mas, ainda mais, alguns dos primeiros a serem encarcerados e mortos pelo regime nazista foram os comunistas, né? Inclusive, o líder do Partido Comunista, ele achava ótimo o Hitler, porque ele achava que o Hitler estava acabando com a burguesia, acabando com o Estado, e ele cruzou os bracinhos dele, disse, não, deixa esses pessoas se matar, os próximos somos nós. E ele morreu na cadeia, executado pelo Partido Nazista. Acontece que o Hitler ele também era antiliberal, ele também era contrário ao capitalismo de cunho liberal, à doutrina liberal. Ele achava que ele se apresentava pelo menos como uma terceira via, mas ele não tinha um caráter internacionalista do comunismo, ele não tinha um caráter cosmopolita, ele não era contrário ao Estado, ao contrário, ele adotava a ideia de nação, que era rejeitada pelo Marx, e no final das contas, em nenhum momento ele pôs em risco a propriedade privada dos meios de produção. Que isso é o que importa. A propriedade privada, ela não é combatida no comunismo. Por Marx, o que se deve combater é a propriedade privada dos meios de produção. Isso estava assegurado, garantido pelo Hitler. E no marxismo, puro evidente, até por ele ser judeu, não há a ideia de superioridade racial. Não há a ideia de que você tem um povo, uma raça. Ao contrário, não. É cosmopolita, é internacional. É contra a ideia de nação, é contra a ideia de Estado, é contra a propriedade privada. E nada disso estava presente no nazismo, né? E aí eu descobri, né? Depois porque não adianta você ler Adorno, não adianta você ler Freud, não adianta você ler Jung, não adianta você ler Reich, não adianta você ler Hannah Arendt. Tem que ler Rodrigo Constantino. É de uma safadeza, é de uma desonestidade intelectual. Eu vi os argumentos. Os argumentos são: tem socialista no nome do partido, né? O PSDB da social-democracia, Heráclito Pinheiro, né? Eu sou uma árvore falante, gente. E é outro argumento que aparece no Twitter, né, do senhor Rodrigo Constantino. Ah, não, é porque os marxistas brigavam entre eles. Os irmãos, os primos também brigam. Eles só eram uma coisa assim heterodoxa. Assim, é de uma desonestidade absurda, né? Como é que se faz história? Como é que se faz uma pesquisa histórica?
Pesquisa histórica se faz com fontes, se faz com documentos. Né? Na história dos análises, na França, na década antes da guerra, inclusive, houve uma expansão da noção de documento, tanto quantitativa quanto qualitativamente. Então, antes, documento era só documentos diplomáticos escritos e produzidos pelo Estado. Depois dos análises, passou a ser qualquer tipo de documento. Uma obra de arte, um diário, uma carta, livros, pinturas, qualquer coisa. E a noção de documento também mudou. Percebeu-se que o documento ele também era um monumento. Ele tentava impor algo à memória coletiva. Ele não era simplesmente o que tinha restado ou calhado restar, mas ele representava uma ideia, imaginação sobre aquilo que foi imaginado. Mas veja, quando você vai fazer uma hipótese histórica, você vai fazer um levantamento de documentos, né? No que está baseada essa ideia do senhor Rodrigo Constantino, do Olavo de Carvalho? E eu vejo a gente lá tem uma porrada de livros. Gente, eu li uma porrada de livros, não tem nenhum. Assim, os livros de referência, ninguém vai com essa história, né? Você tem o Norbert Elias, os alemães, que vai tentar... A maioria deles simplesmente tenta entender como a nação mais educada, mais avançada da Europa em termos culturais, que produziu Nietzsche, que produziu Wagner, que produziu Heidegger, que produziu Kant produziu Hitler, né? Esse é o a dificuldade, é o espanto, é o pasmo, né? Os rednecks americanos, o white trash, você tem a desculpa, não, são gente ignorante, são gente sem estudo, mas a nação mais educada da Europa produziu o maior horror do século XX, utilizando a racionalidade científica para mais racionalmente e eficientemente massacrar uma população inteira, né? E se procura estudar os motivos da ascensão, etc. Esse é o grande pasmo, né? Tanto é que o Adorno vai escrever uma pesquisa fabulosa sobre a personalidade autoritária, né? Se você ler a biografia do Peter Gay sobre o Freud, ele fala sobre o antissemitismo, era algo fundamental, né? Muito antes da ascensão do nazismo. Tanto é que a Áustria praticamente abriu as portas. Quer matar os judeus? Pode entrar. Por que não disse antes? Temos uma praga judaica mesmo, vocês querem matá-los, somos todos germânicos, né? Jung afirmava que o nazismo poderia ter surgido em qualquer país da Europa. Tão forte era esse caráter antissemita, etc. Mas esses argumentos, né, que aparecem no Twitter, né, do senhor Rodrigo Constantino, na loucura argumentativa, na psicodelia argumentativa de Olavo de Carvalho, e as pessoas interessantes, porque elas leem um livro, se convencem e não tentam fazer uma paralaxe, né? Não, Mises escreveu não sei o que e ele disse que era assim, e baseado em nada. Nada. Não apresenta, não precisa nem o esforço mesmo. Não, vamos fazer uma análise aqui. Qual foi o método, quais são os documentos. Não, um pouquinho de historicismo, um pouquinho de um bom senso aplicado ao negócio, já vê que não tem condição. E aqui estou eu, explicando o óbvio, debatendo assim algo que deveria ser a obviedade. Enquanto isso, enquanto se debate a obviedade, tá aí Bolsonaro e companhia, tá aí acontecendo o que aconteceu nos Estados Unidos, racismo galopante. A coisa chegou a um grau tal que você tem o tal do Holiday em São Paulo, que hoje em dia virou um parlamentar, né, um vereador negro, que afirma que não tem racismo. Eu queria ver a cara desse filho da puta diante do que aconteceu nos Estados Unidos. Não, mas é lá. Aqui é pior. Assim, é algo terrível, né? O que eu faço com meu diploma de história, gente? Não serve pra nada. Porque você lê 2 Twitter do Rodrigo Constantino, tá, não, é claro que tá, as pesquisas. Não, gente. Não dá, é complicado, assim. Pensar que Mark Bloch, um dos maiores historiadores europeus, judeu, morreu na mão dos nazistas lá.
né? É complicado. É complicado porque não é sequer um conservadorismo, é uma coisa reacionária, um caminhar para trás, é uma coisa que não dá, assim, é muita desonestidade intelectual e muita gente que cai, é muito espantoso. E é preciso dar um basta, é preciso esclarecer as coisas, né? Se você é contra o marxismo, se você quer combater de verdade o marxismo, leia Marx. Leia a literatura que se constituiu sobre isso. Nem os marxistas concordam, mas em totum com Marx, né? A ideia da teleologia, da finalidade da história, da inevitabilidade. Hoje em dia o Zizek contesta até a ideia da praxis, né? Marx dizia que o momento de pensar tinha passado, tínhamos que agir. O Zizek diz, não, olha, agir não deu certo, a gente tem que pensar agora. Temos que começar a pensar, né? E principalmente essa paranoia, esse macartismo, essa enxergar é vermelho, então é comunista, e o comunismo está por toda parte. Porque justamente a paranoia é isso, é você encontrar uma coisa que é a soma de todos os medos, e tudo converge para isso, e você pode. Você vai acabar combatendo isso em toda parte, e o mundo é muito mais complexo do que isso. Mas esse pensamento simplista, paranoico, tosco e pirado, fomentou a maior catástrofe do século XX. E nós estamos vendo o Trump, que já fez discursos e declarações. Eu tenho minha família de origem germânica, meus genes são muito bons, e isso e aquilo, e teve o apoio franco e aberto de white supremacists, de supremacistas brancos, e fomenta o machismo, o racismo. Olha o que está acontecendo. Imagina se um dia o Bolsonaro deixar de ser uma piada e ele chega ao poder, a catástrofe que não vai ser aqui. Ou outro, né? E ser. Eu sei que tem neonazistas na América Latina, mas assim, se você quer ser coerente com o nazismo e você é da América Latina nazista, se mate. Se mate. Porque você é escória, filho. Você não é germânico, você não é. Porque a minha avó é da Alemanha misturou. Se mate. Né? Quer ser nazista mesmo? É complicado, é triste, mas só pra constar, né? Existe machismo, existe racismo, nazismo é de direita, extremo direita, não é de esquerda, e ditadura militar é ruim, tá? Só pra lembrar do óbvio. E, por favor, fiquem atentos, porque a cadela do fascismo está sempre no cio. Eu lamento profundamente ter que fazer esse vídeo, que eu lamento tudo que está acontecendo. E como professor, né, a minha função é esclarecer as coisas, tentar ensinar, fazer essa doutrinação marxista aqui, né? Ler, pensar, coisa de comunista só pode, né? Não acompanhar esses palhaços do Twitter, né? Dessa nova direita. Podia pelo menos, não sei o que podia não existir, sei lá. É complicado. Bom, essa é a minha modesta contribuição a esse debate psicodélico, estapafúrdio, louco. E é isso aí. Espero que tenha ajudado em alguma coisa, e é besteira, é desonestidade intelectual. Não repitam isso. Vão ler, né? Norbert Elias, Mous tem um livro importante sobre isso. Você tem muitos autores realmente bons. Eu sei que demora mais tempo ler um livro do que um Twitter do Rodrigo Constantino, mas eu lhes asseguro, meus amigos, vale muito mais a pena. É isso.